Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast da Regional, podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados que nós gostaríamos de estar apresentando para vocês para falar sobre um tema bem interessante que é a rinoplastia. A gente sabe que a rinoplastia é uma cirurgia já há mais de um século em que é praticada por nós cirurgiões plásticos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente interessante e que eu acredito que você pode tirar algumas dúvidas sobre esse tipo de procedimento, né, esse tipo de cirurgia. Então, eu gostaria que, primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, Tiago, Geisa, tá? Obrigado por estar aqui conosco, e eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro a Geisa. Quem é você? O que você faz? Onde que você está? Onde você formou? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa noite, Fabiano. Obrigado pelo convite. Meu nome é Geisa Leão. Eu sou cirurgiã plástica. Eu sou formada pela Universidade Federal de Goiás. Fiz a minha residência aqui em Goiás. Sou do serviço do Dr. Célio Leão. Atualmente a residência da Santa Casa de Goiânia. E atualmente eu exerço a função de regente do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Goiânia. Olá, Fabiano, doutora Geisa, né? Quero agradecer pelo convite, né? Sinto muito honrado estar aqui com os dois mestres aqui da minha formação, né? Meu nome é Tiago Vale, eu me formei na UNB, Universidade de Brasília, e vim fazer minha especialização de cirurgia e cirurgia plástica aqui em Goiânia. Eu sou residente da Santa Casa, né? Onde a doutora Geisa foi uma das minhas professoras lá, me ensinou bastante, né? E depois eu fui honrado em fazer um fellow com o Dr. Fabiano no CRER, mais 2 anos de especialização em rinoplastia, né? Hoje a gente atende no consultório no edifício Orion, né? Aqui em Goiânia, né? E estamos atuando também como preceptor lá da residência de cirurgia plástica na Santa Casa também, né? E tentando ajudar os residentes aí para poderem trilhar, principalmente esse caminho da rinoplastia, né? Que a gente gosta bastante, né? Que ótimo. Uma pergunta que eu sempre faço, eu inicio sempre por ela, envolvendo o que você acha, o que você pensa hoje. A gente pensar, por exemplo, em técnicas de rinoplastia, poxa, tem modificado tanta coisa ao longo do tempo, mas se você fosse para eleger alguma modificação na rinoplastia, qual modificação, qual técnica elaborada que você acredita que revolucionou essa cirurgia? Vou começar pela Geisa aqui. Eu acho que o nariz hoje, quanto mais estruturado, melhor. Então, para mim, o avanço foi trabalhar com enxerto, cada vez mais enxertos, otimiza os resultados. Assim, na minha prática mesmo, né? Assim, eu vejo que nos últimos 4, 5 anos, percebi que houve grande mudança, não só na rinoplastia, mas praticamente todas as cirurgias da cirurgia plástica, né? Teve introdução de bastante tecnologias, que a gente tem que estar bem antenado quanto a isso. E, assim, uma técnica que eu acho que modificou bastante, eu acho que são para poder termos resultados mais naturais, que ultimamente seria a cirurgia de preservação, né? Tentar ser menos agressivo para poder ter melhores resultados e mais naturais, né? Sim. E tem também as fraturas, né? Que houve bastante mudança no tipo de fraturas ultrassônicas, é um grande avanço, né, Tiago? A preservação, o máximo de preservação da anatomia nasal, né? Uma dissecção bem feita. Então, assim, são pontos que eu acho que são fundamentais numa rinoplastia de sucesso. Eu acho extremamente importante e interessante porque a cirurgia plástica do nariz, ela envolve tanto o aspecto estético, e aí vem essa questão estrutural, como também a parte funcional. E eu acredito que hoje o cirurgião plástico, ele acaba sendo treinado também nessa área para poder fazer e poder melhorar o fluxo ali de ar, para poder melhorar a parte respiratória do paciente, por ser uma necessidade desse tipo de cirurgia especificamente. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que tanto a tecnologia voltado com essas evoluções em relação à técnica, que vai da estruturada à preservadora,
realmente elas modificaram muito até a recuperação dos pacientes, né? A gente sabe que as fraturas, por exemplo, quando a gente faz com o piezo, a recuperação é tão mais rápida, a própria precisão da fratura, ela é mais, você consegue fazer o alinhamento muito mais rápido e preciso, sem às vezes ter uma fratura comunitiva que poderia prejudicar ali a recuperação daquele paciente, e associado a esses conceitos que a gente vê hoje, em que envolve tanto as modificações para melhora da válvula externa ou da válvula interna na respiração para esse paciente, como também para a questão da estruturação do nariz, seja para projeção da ponta, mas seja também para poder permitir que esse nariz ele fique de uma forma mais adequada. E eu acho tão legal isso porque, a verdade, a gente não tem que ter uma fórmula para tudo quanto é tipo de nariz. Talvez esse seja um desafio, a gente vê às vezes pessoas lançando cursos, a mesma fórmula para todo tipo de nariz. E a gente sabe que não é dessa forma, ainda mais no Brasil, que é bem miscigenado, né? Essa quantidade de diferenças étnicas, e que você acaba tendo que conhecer e poder utilizar dessas técnicas para poder realizar isso. E o que você diria hoje, assim, quando você olha para um nariz, o que você visualiza, assim, para você, tecnicamente, hoje, que seria um nariz difícil de realizar? Para mim, o nariz negroide é um desafio sempre, né? Porque assim, é um nariz que, na verdade, ele tem um déficit total de tecidos, né? A gente não consegue, às vezes não consegue fazer uma boa fratura, tem uma dificuldade de obtenção dos enxertos, a pele grossa. Então, é um nariz que não é fácil. As pessoas às vezes acham que tem excedente de tecido, na verdade tem uma falta de tecido. Então, o nariz negroide para mim é um desafio, e o nariz reoperado, nariz secundário também é um desafio. Não, para mim é a mesma situação. Acho que o nariz étnico, né, parte negroide, é o mais difícil, exatamente pela falta de tecidos, né? E acaba que pela expectativa do paciente, que ele acha que o nariz dele é grande, que tem bastante volume. Então, a gente tentar convencê-lo que a gente precisa reestruturar esse nariz todo, que a gente vai precisar de mais enxertos, provavelmente precisar de um enxerto de costela, por exemplo, que falta muita cartilagem, né? Então, assim, eu acho que o nariz mais difícil de fazer, né? E temos também um exemplo muito bom, que a gente fez muito lá no CRER também, né, Fabiano? Que é o nariz de paciente fissurado, né? Que tem uma assimetria muito grande de um lado para o outro. Então, assim, a gente tem que tentar simetrizar esse nariz, melhorar a função respiratória desse paciente e deixar a parte estética mais bonita, né? Então, acho que seriam os grandes desafios aí da rinoplastia, são esses tipos de nariz, né? É interessante porque realmente, assim, o nariz negroide, principalmente pela questão da columela, a columela normalmente ela é curta, então por mais que a gente utilize uma costela que vai dar o volume, que vai restaurar aquele dorso, que vai poder, né, pegar essa ponta e deixar ela mais firme, mais estruturada, essa questão da própria falta de tecido ali naquela região, às vezes impede de uma projeção maior, mais adequada. Então, realmente é um nariz atípico, que é um pouco mais difícil de ser abordado. A gente sabe que a gente tem, né, quem só não vai ter um nariz para reoperar ou alguma cirurgia para reoperar, quem não opera. Porque é natural que dentro de uma porcentagem alguma coisa saia ali do processo cicatricial e tenha que ser reabordado novamente. E esses narizes, eles têm uma certa dificuldade, porque muitas vezes você vai ter que usar de novo a costela, porque a cartilagem já utilizou, não dá para reaproveitar. Acho que uma coisa que o Thiago viu também, às vezes a gente programa fazer uma cirurgia com a cartilagem septal, só que você abre essa cartilagem, ou ela está lesada demais, ou então ela é uma cartilagem muito fina, que não dá para sustentar. E aí você é obrigado a descer e pegar um pouco de costela para poder ter uma estruturação maior do nariz. E eu acho que o outro desafio é esses narizes também que às vezes tem preenchimento com PMMA, às vezes mesmo com ácido hialurônico, a gente sabe que forma um biofilme, e esses narizes acabam tendo uma tendência a ter maior infecção no pós-operatório. E a gente sabe que infecção em nariz não é agradável, porque a cartilagem vai ser perdida.
absorve. Fabiano, você tocou num tema que eu acho que está super na moda, super em voga. A gente está recebendo, assim, muitos casos de nariz que fizeram rinomodelação, enfim, que a gente não tem nem noção de qual tipo de produto que tem nesse nariz. Então, nós encontramos não só problemas infecciosos, mas nós temos problema de irrigação, que é a falta de irrigação de sangue, de uma irrigação normal nesse nariz, fibroses assim, enormes, calcificações, enfim, toda a gama de complicação possível nesse nariz. Então, assim, às vezes é pior pegar um nariz com produtos, com PMMA, com hidroxiapatita de cálcio, do que pegar, às vezes, um nariz que já foi operado cirurgicamente. Então, assim, muita atenção no que as pessoas têm colocado no seu nariz, porque depois pode dificultar muito ou impossibilitar uma cirurgia plástica no futuro, no caso dos preenchimentos nasais. Vocês têm, por exemplo, orientado o quê? Um paciente que chega no consultório de vocês falando que colocou algum produto, o que tem sido de rotina de investigação e às vezes de espera para poder fazer algum tipo de procedimento nessa região? No caso do ácido hialurônico, quando a paciente tem certeza que tem ácido hialurônico, eu não vejo grandes problemas, porque a extração do ácido hialurônico é fácil, né? Se for um produto de boa qualidade. Agora, PMMA e hidroxiapatita, aí assim, depende do que a gente, se o nariz tem processo inflamatório ou não, depende de quanto tempo, depende se eu vou ter que usar antibiótico antes dessa cirurgia, eu tenho que fazer exames de imagem, né? Enfim, cada situação é uma. O ácido hialurônico desses todos os produtos é o menos ruim, né? É bastante usado, assim, se a pessoa tiver medo de fazer uma cirurgia e quiser, tipo, fazer uma prova do que vai ser o seu resultado, quiser pôr ácido hialurônico, é o produto menos ruim. Os outros produtos eu condeno em nariz. Assim, na nossa prática lá, a gente, para poder identificar o produto também, tem pessoal, os especialistas que estão fazendo ultrassom para poder definir qual tipo de material foi utilizado, se um ácido hialurônico, se um PMMA, que consegue dar uma diferenciada diagnóstica ali para a gente, para poder ter uma noção de como, onde que a gente vai entrar, né? E na rotina básica a gente sempre pede tomografia de face para o paciente, para já ver como que tá aquelas estruturas internas do nariz, né? E sempre orientando o paciente que a chance de ter uma complicação um pouco maior por ter tido esses procedimentos anteriores, né? Devido à alteração da vascularização, igual a doutora Geisa comentou. A gente tem encontrado também vários pacientes que têm feito as famosas alectomias de consultórios. Nossa, essas são... Consultório. E isso aí eu ter recebido assim, casos assim, graves. Não só alectomias, mas cirurgias de encurtamento de levantamento de lábio superior, né? Encurtamento dessa região. Lip lift. Lip lift. Esses dias, engraçado, eu recebi uma paciente que tinha feito a rinomodelação num consultório odontológico, né? E aí, assim, pelas fotos dela do pré-operatório, pós-operatório, tipo assim, pós-procedimento, né? Eu perguntei, não, mas ela fez ácido hialurônico, o que foi? Não, ela falou que fez só rinomodelação. Aí a gente vai ver, tem cicatrizes internas no nariz, você vai fazer a rinoscopia anterior, tá lá a cicatriz, você vê que foi feita uma rinoplastia. Sim, a gente encontra Isso é interessante porque, assim, é provável que talvez o paciente ele não tenha percebido isso porque foi o que foi passado para ele. Mas realmente quando a gente faz um exame, a gente observa isso mesmo. Acho que na semana passada a gente abriu um nariz e a hora que eu abri o nariz, a cartilagem estava deformada. Ou seja, o ácido que aparentemente não teria nenhum problema, ele deformou a cartilagem. Então, para você reconstruir esse nariz é bem mais complicado. E eu vou precisar de mais recursos, mais cartilagem
para poder fazer a reorganização e estruturação para que ele possa ficar ali e durar durante um longo tempo. E assim, a gente escuta muitas vezes o pessoal falar, rinomodelação estruturada. É possível um preenchedor estruturar o nariz? O que vocês acham disso? Não, o preenchedor modela, a gente consegue levantar a ponta, modelar dorso, mas assim, estruturar o nariz, ele não tem esse poder todo, não. A não ser que seja um produto que tenha Não seria líquido, né? Que, não, por exemplo, com G muito alto. E esses produtos de G muito alto, é o poder de abaixar e levantar, né? O que a gente chama de G, esses produtos com G muito alto já remete a PMMA, hidroxiapatita de cálcio, que já são produtos mais Com chance de complicação com maior, chance de né? complicação maior. O ácido hialurônico não teria esse poder de estruturação, não. eu vejo da Sim. mesma forma, interessante você falar, porque eu lembrei, é igual uma casa. Você vai estruturar uma casa, você vai ter que colocar viga, né? Estrutura metálica, para poder ela ter firmeza e durar durante muito tempo. Se ao invés de colocar uma viga, eu colocar uma estrutura líquida, isso não vai ter suporte a longo prazo. Então, não tem como estruturar dessa forma. Então, acho que uma coisa interessante é que o que a gente observa muitas vezes é vendido de uma forma, eles colocam assim, um slogan sobre alguma coisa que ela não faz para comparar com uma cirurgia que faz isso. A gente vê isso, por exemplo, é um facelift sem cortes. Não tem como você comparar, por mais que a gente utilize preenchimento, bioestimuladores, ultraforma, fios, uma cirurgia, o resultado é muito amplo, muito maior, muito melhor, muito mais evidente Definitivo, do né? que a gente colocar um produto desse. Ainda que esses produtos possam ser utilizados, eles têm a indicação correta, específica, no tempo correto e com a duração correta. E aí a pessoa confunde, porque ela vai ter que tomar uma decisão, ela não está entendendo nada. Bom, se o lifting é a mesma coisa, eu colocar esses produtos do que fazer um corte, eu vou preferir não fazer um corte, só que não é a mesma coisa. E eu acho que é aqui que a pessoa tem que entender, seja na cirurgia do nariz, seja na cirurgia da face, às vezes o que ela está fazendo é uma coisa paliativa que vai durar um certo tempo. Tem uma duração e não tem o mesmo efeito que o outro. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa chegasse para a gente e fosse fazer um casamento da filha daqui a 2 meses. Não dá tempo, às vezes, de recuperar de uma cirurgia de face ou mesmo do nariz. Então, ela fazer um procedimento como esse é interessante, É válido, né? né? Tiago? Não, assim, o que geralmente, as queixas que eu recebo no consultório de rinoplastias é que geralmente reclamam que o nariz é grande. E assim, é igual eu oriento os meus pacientes, falo, muitas procuram pelo a rinomodelação estruturada ou não, com PMMA, com preenchedores, né? O PMMA eu falo para elas que a gente não utiliza porque tem muitas complicações. E assim, a rinomodelação com ácido hialurônico é em casos extremos igual esse. Tem um evento daqui a 1 mês, 2, a gente sabe que a rinoplastia ela tem um edema que vai demorar um tempinho maior para poder recuperar. E aí a gente orienta ela que às vezes o ácido hialurônico daria um resultado para ter uma melhora, que é uma melhora temporária, né? Que ela teria que refazer isso várias vezes e que assim a cirurgia plástica seria um resultado mais duradouro, um resultado que a longo prazo não se perde, entendeu? E como elas queixam muito que o nariz é grande, eu falo para elas, a gente vai estar colocando mais produto, a gente está aumentando o seu nariz. Então, assim, a gente vai tornar o seu nariz um pouco maior, que está volumizando esse nariz também, né? Então, a queixa que ela tem, às vezes, pode ficar um pouco Essa mais questão de exacerbada, queixa né? de nariz grande, é importante que o nariz não é só o nariz, é importante a avaliação da face como um todo, né, Fabiana? É mento, é formato de rosto, é mandíbula. Então, assim, o nariz é tão complexo, uma cirurgia tão complexa, tão bonita, que você tem que ter uma noção do todo. Não é
indicar uma rinoplastia, é avaliar a face como um todo para ver se aquele nariz, para a gente poder desenvolver um plano cirúrgico adequado. E quando você, né, já operaram vários cirurgias de nariz, qual foi o seu maior desafio, assim? Qual o caso que você lembra que foi um caso que te marcou, assim, que você teve que fazer uma cirurgia e aquilo ali foi Foi marcante? recente, até foi recente com esse advento de alectomia em consultório e esse lip lift consultório. Eu recebi um paciente que não tinha cartilagem, ela estava sem ponta, ela tinha necrosado a ponta, ela estava com a fibrose da ponta nasal por completo, então eu tive que tirar a cartilagem da orelha, tirar face temporal, achar enfim, eu consegui os enxertos da orelha, mas assim, eu tive que usar, recompor a válvula nasal dela, que ela não respirava, colabava o nariz. Então, assim, foi uma cirurgia que eu tive que usar todos os meus conhecimentos de nariz para devolver um mínimo de função e forma para esse nariz. E lembrando, assim, por mais que seja excelente, né, um trabalho desse utilizando essas técnicas de reconstrução, dificilmente ele vai ficar igual ao que era antes da É. cirurgia e que poderia ter uma chance maior de fazer tudo de forma adequada, né? Então, assim, o alerta para a população mesmo, muito cuidado no que está colocando, no que está fazendo, porque realmente depois uma reconstrução é muito difícil mesmo. Assim, no meu caso, acho que o nariz mais difícil que eu fiz foi paciente teve câncer de pele na região do nariz, e acaba que a gente tem que fazer uma ressecção um pouco maior, né? Então a reconstrução é mais trabalhosa, né? Então, assim, precisamos de enxerto de ossos da crista ilíaca para poder reconstruir o dorso ósseo da paciente, rotação de retalho médio frontal, retalho nasogeniano para refazer forro, cartilagem costal para poder tentar estruturar esse nariz também e, igual a doutora Geisa falou, que é para poder tentar devolver uma função, que é o mais importante, melhorar a respiração desse paciente e dar um formato mais natural, né? Para deixar esse nariz um pouco mais bonito. Então, assim, foi uma cirurgia que são várias etapas, onde a gente precisa esperar o retalho se autonomizar e tudo mais, receber sua vascularização. Então, esses acho que são os narizes mais complexos que a gente pega, né? Até porque a gente não consegue resolver, por mais arsenal que a gente tenha, conseguir resolver em uma etapa só, né? Então, precisar de várias etapas, né? Já tem algum tempo, né, que faz algumas cirurgias de nariz complexas, mas para mim foi uma cirurgia secundária em que não havia cartilagem septal suficiente e quando a gente foi pegar a cartilagem costal, ela estava parcialmente ossificada. Então a gente sabe que é difícil. Hoje a gente tem o piezo, mas antigamente você não tinha o piezo. Então, para você fazer as facetas da cartilagem ali, quando a cartilagem ossifica, fica bem mais difícil, inclusive de você fixar e colocar ali. Então, são coisas interessantes que a gente vai aprendendo, né, com o convívio, com a experiência de estar vivendo esses casos assim, e que a gente vê, assim, além de secundária, a gente pegava muito caso, a gente pegou casos de leishmaniose, que teve que reconstruir, que leishmaniose normalmente Perfuração o septo, né, septal. todo perfurado, todo destruído, e você voltar àquela estruturação ali, é interessante, porque esse paciente, ele volta não só socialmente, porque em geral aqueles narizes, eles ficam aqueles aspecto de telescopagem, né, que volta, mas que também ele Colavado. funcionalmente ele melhora muito para esses pacientes. Então realmente é uma cirurgia que tem um aspecto fica no meio da face, então assim ele é muito visível, mas que tem relações com todo o rosto. Os terços do rosto, né? A gente tem que estar sempre comparando essa relação com o queixo, essa relação com a própria testa, são detalhes que na avaliação vão dar diferença no resultado para o paciente posteriormente. Nariz é igual eu comento muito com os pacientes, né? O nariz, ele tem que
quando for tirar uma foto, alguma coisa, tem que desaparecer no rosto da paciente, né? Para realçar a real beleza que a paciente tem. Então, assim, não pode chamar muita atenção, não, pelo tamanho, porque está um pouco desviado, porque está grande, pequeno, porque tem alguma deformidade, né? Então, assim, ele tem que ficar harmônico com o restante do rosto, que aí você vai conseguir ver a real beleza da região dos olhos, do contorno facial. Então, tem que ter uma harmonia bem grande com a região do rosto por completo, para poder ter uma certa beleza. E vocês gostam de operar, indicam operar rinoplastia junto com outras cirurgias, tipo um facelift, ou as pacientes gostam de aproveitar, já que eu vou fazer uma lipo, eu quero fazer meu nariz. Isso é Que interessante, né? Sempre associação, muitas vezes o paciente ele busca essa associação. Eu confesso que eu faço, não é muito comum, mas vai depender muito do perfil do paciente. Então, quantas horas eu vou demorar para fazer esse procedimento? Eu vou usar costela ou não? Quais comorbidades o paciente já tem e apresenta? Por quê? Um facelift não é só o facelift. Normalmente você vai fazer uma pálpebra, vai fazer um lift supercílio, às vezes pode até ter a elevação do lábio, dependendo da indicação, você vai ter um procedimento para poder fazer isso. Né? O envelhecimento cai muito o lábio e desaparece, e aí é indicado fazer. Então, depende, eu acho que muito disso. Eu não sei como é que você tem feito, Thiago, porque uma cirurgia como a de face já é longa. Se você pegar um nariz que é mais complexo, então uma cirurgia de 8 horas, eu acho que isso é pouco viável, né? Não é tão salutar para um paciente. Eu também acho pouco viável, não é a minha preferência. Eu prefiro, por exemplo, no caso de um implante mamário, nariz, que são cirurgias mais rápidas, que a implante costuma ser mais rápido. Às vezes eu abro exceção, mas normalmente o nariz eu acho que é uma cirurgia tão nobre que eu prefiro fazer só o nariz. É a minha preferência. Assim, acho que a prática de todo mundo, as pacientes sempre querem associar e fazer tudo que puder fazer, né? Mas a gente tem que tentar orientá-las, né, para poder ter a segurança de fazer um procedimento bem feito, né? E com que ela saia com um resultado bem bonito e com segurança de estar tudo dentro do tempo cirúrgico ideal ali. A gente talvez não ultrapassar umas 6 horas de cirurgia. Então, assim, às vezes quando é um nariz que a gente sabe que é um pouco mais fácil, que a gente não vai precisar de tanta estruturação, que não tem que mexer tanto na parte funcional da paciente, então a gente consegue fazer um nariz com tempo 2, 3 horas de cirurgia. Então, a gente consegue, às vezes, até associar com alguma outra cirurgia um pouco maior, mas com o facelift, não. Com o facelift eu demoro um pouco mais. Eu achei que é uma cirurgia muito extensa, muito grande. A gente fica com bastante medo de ter complicações ali com aqueles retalhos, né? E, geralmente, quando a gente associa, são outras cirurgias pequenas, né? Às vezes, um implante mamário, às vezes, uma lipoescultura menor, né? De um paciente com peso mais adequado, né? Cirurgias pequenas, né? Uma otoplastia, igual eu já fiz também. Às vezes uma mentoplastia, mas cirurgias combinadas, assim, de grandes tempos cirúrgicos, a gente tenta evitar o máximo possível poder ter a segurança do paciente ali em primeiro lugar, né? O mento, eu acho que combina, são cirurgias que complementam, mas assim, o facelift com nariz, eu também acho que é uma cirurgia muito demorada, não indico, não é minha preferência. E assim, ultimamente as técnicas cirúrgicas que estamos utilizando, né? Então acaba que modernizou bastante. Então acaba que a gente aumentou o nosso tempo cirúrgico com essas modernidades. A lipoenxertia muscular no corpo todo, cirurgias de mama com alça muscular, tudo mais, né? Então acaba que o nosso tempo cirúrgico aumentou um pouquinho. Então a gente tem que tentar transformar numa segurança maior, reduzindo a quantidade de cirurgias também, né? Vocês acham que há uma tendência para que não exista mais cirurgias triplas? Assim, na minha prática, né?
É uma coisa que, igual o Dr. Célio sempre me falava lá, né? Que na residência a gente nunca tem problemas, né? Então, assim, a gente vê Isso que porque não na faz, né? residência a gente não faz cirurgias combinadas. No máximo de cirurgia que a gente faz, às vezes é uma mama e uma correção de uma cicatriz que a paciente tem. Então, assim, acaba que o paciente tem uma cirurgia com tempo cirúrgico menor, mesmo sendo residente em formação, né, com orientação dos professores, né, acaba que as complicações são bem menores, justamente por causa da uma área corporal que foi operada bem menor. Então, assim, eu sou bem enfático com as pacientes das pacientes que procuram cirurgias combinadas com muita cirurgia, a famosa tripla, que seria uma mastopexia, uma lipoescultura com abdômen, assim, raramente eu faço. Entendeu? Assim, a paciente quando ela está no peso adequado, a mama que não é tão difícil, um abdômen que não vai estar tão complexo para a gente mexer, a gente pode até abrir exceção, mas questão de segurança e resultado eu vejo que é um pouco mais complexo. Então, assim, eu acho que a gente acaba chegando no limite ali da segurança do paciente, que a gente tem que estudar bem o paciente, fazer um pré-operatório muito adequado para a gente poder indicar. E questão do resultado, eu acho que acaba que o organismo fica limitado para poder fazer uma cicatrização excelente, né? Que eu acho que toda paciente procura, né? É o que o Thiago falou, é observar tempo cirúrgico, áreas traumatizadas, número de áreas operadas, né? A esfoliação da paciente, enfim, por exemplo, pacientes mais magras, com lipodistrofia menor, um abdômen mais tranquilo, uma mama que é só implante mamário, tudo bem, a gente pode fazer uma tripla, mas uma lipo grande, onde a gente, né, retirar a quantidade máxima de gordura que a paciente pode retirar, um abdômen em avental, uma redução de mama, eu acho que é muita coisa. Eu cada vez, realmente, eu contraindico essas cirurgias muito, muito grandes, que eu vou ficar muitas horas no centro cirúrgico, eu acho que é muito risco. Eu acho interessante porque algumas instituições, né, por exemplo, o Einstein, eles limitam a cirurgia até 5, 6 horas exatamente por causa dessas situações que acabam realmente expoliando ou expondo muito o paciente por um período prolongado de um procedimento cirúrgico que a gente quer evitar. Porque quando a gente vai fazer um procedimento, a gente avalia não só a indicação, mas também as questões envolvendo a questão de segurança para o paciente, o que ele tem de comorbidade, a previsão, por exemplo, de uma retirada de uma lipo. Tudo isso a gente avalia antes e, poxa, uma cirurgia muito longa, muito trabalhosa, a chance dessa cirurgia não dar certo é muito alta. Não só pelo aspecto do tempo cirúrgico, que pode aumentar as complicações, mas porque é muito procedimento, é muita coisa, é extremamente desgastante ficar 8, 9, 10 horas fazendo esses procedimentos, tira, volta, monta, desmonta, né? Então, acho que, por prudência, eu acho que é uma tendência, tanto que também no meu consultório chega o paciente com esse perfil e fala, ó, não é adequado a gente fazer isso tudo de uma vez, a gente pode fazer isso por partes, a gente pode fazer a primeira cirurgia e aí daqui 3, 4 meses a gente avalia como está o organismo e poder terminar o outro procedimento, mas fazer tudo isso ao mesmo tempo é um risco muito grande, além do que uma cirurgia, quanto mais cirurgias eu faço, eu aumento a quantidade de complicações que eu vou ter, porque eu posso ter uma complicação relacionada à mama, uma complicação relacionada ao abdômen, uma complicação relacionada à lipo, são mais procedimentos, então isso potencializa. E eu acho que não vale a pena hoje a pessoa, ela tem que pensar que é possível operar com segurança, não é necessário fazer de uma forma tão exacerbada ou corrida, porque eu entendo que muitas vezes a pessoa quer resolver, está vindo de fora, e ela quer fazer aquilo tudo, vou sofrer uma vez só. Só que as consequências que a gente sabe que vem disso são consequências mais graves, mais sérias, e que, por mais que hoje ela fale que não tem problema, o dia que apareceu o problema, se tivesse me falado isso antes, não, foi falado. Mas aí a pessoa vem aquele arrependimento, vem toda aquela situação que vai envolvendo, que muitas vezes dificulta
ou compreensão. Então, assim, eu acho isso desafiador, porque a gente sabe que tem colegas que fazem. Eu sempre oriento, falo, tem gente que faz, mas eu não orientaria a senhora a fazer por isso, para que a senhora compreenda isso como um todo. Pode vir aqui, Leandro. Vamos sentar aqui. Bom, velho. Tudo bom? Boa noite, bem? Bom, Senta aí. Como vai? Tudo bom? Como vai? Bom, tá aqui com a gente também, chegou aqui pra gente agora o Dr. Leandro. Dr. Leandro já é um colega antigo. Queria que você se apresentasse, Leandro. Quem que você é, onde é que você fez sua formação, né? Onde é que você atende, tudo para o pessoal que está aí saber o que está acontecendo, como é que você veio parar aqui em Goiânia. Vim parar não, simplesmente o bom filho a casa torna, né? Eu sou goiano do Pé Rachado, morei aqui a vida inteira até terminar a faculdade, fiz faculdade na Universidade Federal de Goiás. E depois eu fui para São Paulo, fiz minha formação de residência médica em São Paulo, na Unifesp, Federal de São Paulo, cirurgia geral e cirurgia plástica. Tive a oportunidade de fazer um fellow em rinoplastia por 2 anos em São Paulo. Também a oportunidade de me especializar um pouco mais em Chicago, com o Dr. Dinto Toriumi, na área de rinoplastia que nós temos hoje. E voltei para Goiânia, atendo no Complexo Ório, na minha clínica, chama Clínica AIA, e opero no Hospital Albert Einstein. Aproveitando que você chegou aqui, a gente fez algumas perguntas, eu vou fazer as mesmas perguntas para você também. Sabotiná-la. O que você vê hoje, né? A cirurgia de nariz é uma cirurgia já centenária. Qual que foi, na sua opinião, assim, o que mudou essa cirurgia? O que trouxe uma inovação, alguma modificação de técnica que mudou essa cirurgia? Fabiano, eu acredito que assim, teve 2 momentos históricos de mudanças importantes, né? Porque a rinoplastia, como ela foi criada, era uma cirurgia teoricamente rápida, simples, em que reduzia-se as coisas erradas do nariz, sem pensar que estava desestruturando todo o nariz, ele começava a ter uma cicatrização com várias deformidades a médio e longo prazo. Então, a primeira grande mudança, que não é da minha época, eu acho que nem da sua, né? Nós somos jovens, é a rinoplastia estruturada, que entendeu-se que uma vez que a gente desestrutura o nariz, precisamos estruturá-lo com cartilagem para que ele tenha estabilidade e resultado a longo prazo. Então, esse eu acho que foi o primeiro marco. E agora o marco que é super recente, né? Que realmente nos últimos 10 anos, talvez menos, 5 anos, junto com a pandemia, basicamente, que foi a divulgação e o desenvolvimento do conceito de rinoplastia preservadora, não necessariamente as técnicas, mas a ideia de conservar ao máximo as estruturas do nariz, para precisar, obviamente, até reestruturar o mínimo possível. E junto a isso, o uso das tecnologias na rinoplastia, que tem isso de 5 a 10 anos, que eu acho que o principal é a rinoplastia ultrassônica, né? Os aparelhos ultrassônicos, eles trazem uma precisão de escultura óssea muito mais interessante do que o velho e bom martelinho, como a gente aprendeu. Mas eu acho que então é uma tecnologia que veio para ficar e eu acho que contribui muito para a qualidade do resultado e um pós-operatório. E qual caso na sua carreira assim, foi mais desafiador fazer uma rinoplastia? Eu acho que o mais desafiador não foi uma rinoplastia, mas uma reconstrução nasal. Para os colegas que estão começando, estão na residência, né, entendam que as cirurgias reparadoras são sempre muito mais complexas do que as estéticas, apesar de que o principal meio do consultório é baseado em cirurgias estéticas. Mas eu lembro que a primeira cirurgia que eu fiz, quando eu retornei para Goiânia, a primeira rinoplastia não era uma rinoplastia, era uma reconstrução. Um paciente teve uma queimadura elétrica, ele perdeu parte do nariz, ele perdeu parte da boca e teve umas lesões na face, fora a parte de lesões corporais. E era um paciente que veio do Pará, ele teve um primeiro atendimento no GOL, depois nos procurou e foram várias etapas de reconstrução. E ali eu fiquei muito grato da gente ter boas formações, porque isso eu não aprendi muito no meu fellow em rinoplastia, né? Eu aprendi na residência médica num serviço público. Então, acho que essa bagagem da reparadora, ela realmente nos capacita para fazer coisas muito, muito bacanas. Então, acho que essa foi talvez um marco para mim, foi a minha primeira cirurgia de nariz, foi bem essa. Eu achei interessante, porque a gente está vendo um boom de cursos. A gente tem curso online, curso presencial, curso... Mas a minha pergunta fica...
ainda há espaço para residência médica ou basta fazer cursos assim? Porque o que a gente tem visto muitas vezes é até profissionais que não são médicos fazendo cursos e começando a fazer em todo mundo, indicando para todo mundo isso e aquilo, como se simplesmente fosse isso. Qual que é a sua opinião, então, assim, da importância da residência na formação do cirurgião plástico e como isso diferencia ele dos demais profissionais do mercado? A residência é super importante, porque é quando a gente aprende a pôr a mão mesmo, onde a gente pega todo tipo de complicação, todo tipo de caso. É onde a gente assim, aprende a ter jogo de cintura. Se não deu certo desse jeito, a gente tem a outra forma. Então, a gente tem N opções, assim, tem vários professores que pode dar uma saída, ou outro professor dá outra opinião. Então, assim, é uma troca de ideias. Existe o acesso fácil a vários tipos de literatura. Então, assim, é um serviço onde tem uma troca muito grande. E normalmente os nossos professores Legal. são pessoas muito credenciadas, né? Muito gabaritadas para qualquer tipo de problema. Já esses cursos online, cursos de pequena duração, normalmente eu vejo mais como fins lucrativos e talvez não tenha tanta troca de ideia, às vezes não tem tanta experiência com complicações, com casos graves. A pessoa às vezes sai desse curso sabendo fazer o básico, mas a hora que sai daquela rotina, ela não sabe o que fazer. E aí é aquela velha história. Faz, né, não faz aquele nariz adequado e manda depois o paciente fica rodando consultório, já com o nariz secundário, difícil de operar, até que pode cair em boas mãos, mas também pode cair em mãos, novamente em mãos de pessoas não capacitadas. Então, assim, nariz é uma cirurgia que tem que ficar boa da primeira vez. Então, minha opinião é que os pacientes realmente procurem um profissional que tem experiência em cirurgia nasal. É assim, igual como o Leandro acabou de citar também, né? Nossa bagagem, nossa história é muito longa, nossa formação é muito longa e mesmo assim a gente ainda acha que ainda foi pouco, né? Acho que desde a época da faculdade, não só a residência médica, né? Mas acho que até mesmo as matérias do início da faculdade fazem diferença para a gente hoje, que em situações que a gente se encontra, a gente consegue achar alternativas para resolver o problema, né? Então, assim, não só a residência médica, mas eu acho que é extremamente importante. Você vê, a gente tem uma formação para fazer uma cirurgia de rinoplastia, igual eu, Leandro, dá 13 anos de especialização. Então, assim, um curso de final de semana não vai dar essa bagagem que a gente consegue ter com toda essa experiência, com toda essa formação para poder achar saídas para a melhor solução para aquele paciente, né? Então, assim, a gente precisa estar bem informado, a gente precisa saber tratar aqueles problemas para poder minimizar as complicações que podem acontecer e, se acontecem, a gente saber solucionar. Porque nós somos o que devemos resolver o problema. Não tem outro colega acima que vai conseguir resolver, senão que não seja a gente cirurgiões plásticos. Igual pacientes vão fazer procedimentos em consultórios odontológicos, até com outros não médicos e tudo mais, acaba tendo as complicações e a gente vai ter que tentar achar soluções para resolver, inclusive os problemas de quem fez esses cursos à distância, esses cursos por final de semana, sem experiência, que já sai e começa a abrir um consultório com fins lucrativos e não pensando em melhorar aquele paciente, né? Então, eu acho que é extremamente essencial a gente ter essa formação longa. A gente até teve aí nos últimos anos que aumentou um ano a mais na cirurgia geral também, né? Que não foi o meu caso, eu ainda peguei com 2 anos, mas virou 3, eu acho que veio acrescentar também. E a especialização, quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica, melhor a gente consegue lidar com os problemas que vão surgindo, né? Eu acho que o Thiago foi muito feliz, assim. A medicina é
é uma especialidade, né? É uma profissão, perdão, eminentemente prática, né? E a área cirúrgica mais ainda dentro da medicina. A gente precisa de horas de voo, é o que você está falando, né? Para a gente ter a experiência dos problemas, e isso com supervisão de quem vai ajudar a gente a solucioná-los, e aí a gente criar bagagem para depois nós mesmos conduzir, e assim a gente poder oferecer o melhor para o paciente, evitar complicações, exatamente isso. E se você tiver complicação, entra um princípio ético muito simples, né? Só se propõe a fazer alguma coisa que você tenha um conhecimento, caso tenha uma complicação, no caso uma complicação cirúrgica, que você saiba tratá-la. Sabe resolver. Infelizmente, o que a gente vê, baseado nesses cursos muito efêmeros, ainda mais em profissionais que não têm uma formação adequada para isso, é que realmente parece que não existe uma responsabilidade com a vida do outro, com a saúde do outro. E aí, a hora que acontece algo grave, alguma complicação, recorre-se ao profissional médico, cirurgião plástico. Então, é tão engraçado isso, porque várias coisas que a gente fomos aprendendo ao longo dos anos de formação, a gente usa alguns conceitos, né, que a gente traz para as nossas cirurgias, e isso são salvadoras. Uma coisa que me veio à cabeça na hora que você estava respondendo, Thiago, eu fui atender um paciente no pronto-socorro do Einstein, coisa simples, que foi da coisa da cirurgia geral. Ele tinha cortado a mão, tinha lesado um vaso, estava com um sangramento assim, vultuoso. Chamaram a cirurgia plástica, na verdade não era algo de cirurgia plástica, mas não tinha um cirurgião no plantão. Me chamaram lá, a única coisa que eu fiz, coloquei um esfigmo e fiz um torniquete temporário para eu conseguir achar. Não é nenhum conceito, mas quem sabe se eu não tivesse tido essas horas de voo de cirurgia geral para saber tratar isso de maneira simples, eu ia ou me desesperar ou fazer alguma coisa que não era correta. Certo. Então eu acredito muito que a nossa formação ela tem que ser muito sólida. Algum curso online específico de algo, depois que você já tem uma bagagem, pode ser salutar para quem já tem bagagem, experiência, sim. Agora, isso se tornar uma formação, jamais. Sim. Eu concordo plenamente com o que vocês disseram. A residência, como diz o nome, é uma residência. Você acaba morando no hospital e tendo que conviver com todos os tipos de variáveis de cirurgias, complicações, pacientes, né, necessidades, e que você acaba aprendendo muito, até para compreender aquilo que às vezes o paciente está buscando. E muitas vezes esses cursos eles não vão trazer isso. Às vezes a pessoa vai pegar uma técnica e vai querer aplicá-la para todo mundo, e a gente sabe que não funciona dessa forma. Existe avaliação para ver o que é melhor para aqueles tipos específicos de paciente. Então a gente tem que avaliar isso antes e chegar a esse tipo de conclusão. Agora, é interessante, por exemplo, tem 10 anos que eu faço parte, por exemplo, da Sociedade Americana de Rinoplastia. Todo ano eu vou, participo dos debates, das convenções, e por mais que eles ofereçam cursos, o que você vai fazer é só um aprimoramento daquilo que você aprendeu. É como eu visitar o Leandro e aprender com ele, ele visita comigo, eu aprendo comigo, aí volta para lá para o Thiago, aprendo com o Thiago. Então, são essas experiências individuais que cada um teve com algum tipo de problema naquela cirurgia, que ele aprende com aquilo e ele pode passar para você melhorar a sua evolução e o seu resultado com os pacientes de acordo com a técnica que você utiliza. Então, esse entendimento é importante porque o cirurgião plástico ele tem que fazer a residência médica e ele tem que aproveitar esse período que ele tem ali, dos anos que ele vai passar, para buscar esse conhecimento, essa experiência, entender que ele tem que ficar ali, né? Não é essa coisa, deu 5 horas, eu vou embora. Não, eu vou ficar ali, deixa eu ver como é que é a recuperação desse paciente, como é que ele vai acordar depois da anestesia, e aí como é que é a evolução desse paciente durante a internação dele, quais são os principais fatores que vão influenciar o bom andamento da recuperação dele ou da boa experiência dele dentro do hospital. Se a pessoa só viu a cirurgia ou só viu um vídeo, ela não vai descobrir isso. Ela vai descobrir isso porque ela vai estar junto com o paciente dela, acompanhando e aprendendo tudo que precisa fazer disso. Então, eu acho que isso é importante para a pessoa saber. Se ela não teve a formação, às vezes, deficiente na residência, procure colegas, converse, vai, igual os meninos, por exemplo, procura onde tem um fellow, vai correr atrás, que você vai aprender, mas vai aprender no caminho correto e não, às vezes, pegando atalhos, e que, às vezes, os atalhos para você, entre aspas, poderia ser rápido, mas, às vezes, para o paciente vai ser um caminho mais doloroso e difícil para ele. Né? E vocês,
A gente sabe que tem vários simuladores nos mercados. Hoje a gente tem até inteligência artificial sendo usada nos simuladores para poder fazer as modificações com os pacientes quando você vai programar essa cirurgia. Vocês têm usado? O que vocês acham da possibilidade de usar essa ferramenta? É interessante, mas eu tenho um pouco de receio, porque às vezes a minha mão eu não consigo dar o resultado do computador. Então, assim, a gente pode falar assim por alto, mas assim tem que ser muito realista. Às vezes eu não consigo dar o resultado do computador, né? Posso mostrar as fotos para as minhas pacientes, mostrar fotos dos meus resultados e falar, eu posso te entregar isso é resultado real. Eu quero fazer, mostro o computador, mostro e falo, eu quero isso, mas assim, pode ser que eu não consiga. Agora, esses são os resultados que eu tenho real. Então, eu mostro um pouco de virtual e um pouco de real. Assim, na minha prática lá, assim, a cirurgia de rinoplastia é a única que eu tento mostrar uma simulação para o paciente tentar entender o que é que a gente está falando, que o nariz é grande, onde que a gente tem que estruturar, às vezes aumentar um pouquinho a cartilagem, que é igual a gente começou no início falando do paciente negrode, ele acha que o nariz dele é grande, então a gente mostrar para ele que o nariz dele realmente está faltando estruturas, às vezes é importante para poder sedimentar um conceito que às vezes ele não tinha, entendeu? Assim, a gente poder melhorar a parte da ponta, que realmente é mais gordinha e tudo mais, tem que mexer, mas orientá-lo que tem que aumentar o dorso também, né? Então, para ele poder ver que numa simulação a foto dele vai ficar mais bonita, né? Eu uso com moderação, isso aí eu até aprendi um pouco com o Leandro também, de mostrar um pouco menos o resultado, porque às vezes a gente alcança um resultado até melhor, só que para poder não gerar uma expectativa muito alta, que às vezes a gente pode se frustrar justamente porque nariz, a gente sabe que a cicatrização, a gente tenta fazer o mais certinho possível, mas a cicatrização às vezes tende a nos atrapalhar, né, com o futuro, né, que não é tão previsível, né? Então acaba que eu mesmo tive que refazer um refinamento do nariz, porque a parte óssea da paciente resolveu voltar com 2 meses de cirurgia, já achando que já estava consolidada. A parte do nariz dela, da parte óssea, retornou por causa da fratura. A gente teve que refraturar e estamos na expectativa de tá quietinho, tá no lugar lá e tem que continuar. Mas a simulação acho que é bom para a gente mostrar para o paciente um resultado que ele possa ter. Mas eu, como a doutora Geisa, né, acaba que eu prefiro, às vezes, mostrar um paciente mais real, um paciente semelhante ao biotipo do paciente, né? Ele tem esse perfil de nariz, ficou com esse resultado, você vê que teve essa melhora, que eu acho que às vezes fica até mais real para o paciente também acreditar no processo, né? Então, acho que é válido, mas a gente tem que usar com moderação, para poder não criar uma alta expectativa no paciente e depois nos frustrarmos junto com ele no pós-operatório, né? Falando então da tecnologia, de rotina no meu consultório eu faço o estudo de simulação, que não é uma promessa de resultado, é só uma ferramenta de educação para que o paciente, como o nariz está no meio do rosto, eles têm medo de não se reconhecer. Então, dentro de uma possibilidade, eu acho que é isso, né? Jogar sempre para menos, fazer uma simulação bem simplória, mas você mostrar o que você vai buscar, o que seria um nariz um pouco mais harmônico. Eu acho que isso traz um pouco mais de clareza para o paciente e com isso segurança, só que desde que não faça algo muito perfeito e real que você não consiga atingir. Então, eu acho que esse é um ponto. Sempre associar casos reais para entender exatamente isso. O paciente às vezes acha que ele vai ter um nariz de uma pele fina e o dele é uma pele extremamente grossa. Então, você mostra casos que pareçam mais com o dele e fala, isso aqui é a expectativa de resultado real, de pacientes reais que tem a ver com você. Eu acho que isso é importante. E a outra parte do uso da tecnologia, que eu acho que entra no ensino, que você falou de simulador 3D, esse tipo de coisa, eu acho que é válido. Eu conheço alguns cursos que ministram aulas utilizando simulador. Eu mesmo estou ajudando a coordenar
a parte de rinoplastia de um congresso em que nós vamos usar um simulador 3D que é de osso e cartilagem. Uhum. Naquele momento, o intuito é simplesmente mostrar como seria uma escultura óssea com piezo, que é a rinoplastia ultrassônica, e também as fraturas que a gente poderia fazer. Então, dá para o paciente, para o colega aprender isso, mas eu acho que nenhuma delas, se fosse pensar em ensino, substitui, por exemplo, aprender técnicas num cadáver, por exemplo. Então, eu acho que o estudo, elas não substituem. Eu acho que é mais barato, né? Um simulador 3D é Sim. mais barato do que uma peça de cadáver para estudo. Cadáver em primeiro lugar, peça 3D para alguma coisa específica, eu acho que é válido, em termos de ensino. Eu tinha um certo receio em relação à utilização também desses simuladores por causa dessa expectativa em relação ao que poderia ser gerado daquilo que podia acontecer. A gente sabe que é uma manipulação de uma imagem que não é a mesma coisa de você fazer um procedimento cirúrgico. Você vai colocar cartilagem, vai fixar, mas tem todo o processo cicatricial ali que pode ser alterado, né? Alterando aquilo que você esperava. Mas o que eu percebo hoje é que esses simuladores você acaba podendo utilizar eles para poder compreender o que o paciente quer e também explicar para ele o que você está falando. Porque muitas vezes você fala, por exemplo, olha, essa região que a gente chama de rádicos precisa levantar um pouquinho. Ele não sabe o que é isso, ele vai pensar assim, nossa, levantar um pouquinho, meu nariz vai ficar maior. É grande. Quando ele vê isso, doutora, é isso mesmo que eu queria. Ou não, não é isso que eu queria. É o mesmo caso, por exemplo, você pega a prótese, a paciente, muitas vezes ela chega, doutor, eu vi isso aqui, minha amiga, ela colocou 350, eu quero colocar 350 também. Só que o corpo dela é totalmente diferente. Se você coloca os 350 e ela vê a prótese, ela fala assim, não, doutor, não é isso que eu quero. E aí ela pode compreender um pouco melhor e a gente poder chegar próximo daquilo que é o objetivo do procedimento. Porque essa comunicação nossa, muitas vezes a minha linguagem é diferente da linguagem dela, e o que eu estou explicando como A, para ela é B. E ela concorda com o meu A, só que é B para ela. E aí a gente faz o procedimento e aí ela, não era bem isso. Quando você põe isso numa simulação, ela começa a entender, olha, é isso aqui que a gente está planejando, por isso, por isso, por isso, sabendo dentro dessa perspectiva, olha, isso aqui é uma simulação do que a gente planeja que nós vamos projetar no seu nariz. Mas existem outras variáveis, tudo. Não, pode ser que não fique igualzinho isso aqui, pode até ficar melhor, mas para você compreender o que a gente pensa para fazer seu nariz. Muitas vezes você fala, vou projetar o nariz, ela pensa que o nariz vai ficar igual uma tomada de porquinho, né? Então, assim, não é isso. Olha aqui, vou te mostrar no perfil, vou te mostrar de frente. A projeção envolve um aspecto que envolve, além de você levantar, mudar um pouco a angulação, mas para ficar uma coisa natural, nada exagerado. Alinhar expectativas. Né? Alinhação de ambas as expectativas. Né? Essa compreensão do que o paciente quer também é importante, porque às vezes você interpreta o que ele falou e não era aquilo que ele queria, porque ele não conseguiu ver, mas foi o que ele expressou. Nada como a transparência de comunicação, né? E alinhamento de expectativas. Acho que, falando especificamente de nariz, é uma cirurgia que isso é fundamental. E eu acho que ainda mais porque, querendo ou não, o público de rinoplastia é um público mais jovem, comparado às vezes com o público de corporal pós-gestação ou de uma face, né, numa idade mais avançada. Esse público mais jovem é um público que é muito influenciado por redes sociais, opiniões alheias e que busca, entre aspas, uma perfeição. Então, se você conseguir, seja ferramenta de simulação, trazer para expectativas reais, entender, ou mesmo se o paciente realmente tiver uma expectativa que é incompatível com a realidade, você frear e não operar, isso traz paz para nossa vida, né? Então, acho que isso é fundamental. Ele falou a questão da rede social, acho que é um ponto assim, que é importantíssimo. Realmente, as pacientes elas ficam muito ligadas em rede social, aquela influência com aquele nariz. Tenho observado bastante assim, que os narizes... o pedido de nariz é bastante parecido. Elas chegam com aquele nariz assim, é bem parecido. Todos. Então, e aí é a hora que a gente tem que puxar um pouquinho para a realidade. Ó, você não é exatamente isso, a pele é diferente, seu formato de rosto é diferente. Essa coisa, alinhavar mesmo com o paciente, o que é possível.
Hoje a gente sabe que, assim, mídia social, ela aceita tudo, né? Você tem maquiagem, você tem manipulação, você tem filtro. Então, às vezes, isso confunde e traz uma expectativa, às vezes, fora da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta fundamental hoje, eu acho que para qualquer profissional, para você educar o seu paciente e também mostrar o que é real. Acho que é até um chamado mesmo. Eu acho que quanto mais colegas se posicionarem e colocarem isso, fica muito mais fácil para o paciente entender, né? Hoje a gente sabe que tem muitas vezes a pessoa nem é referência naquilo, não é a profissão dela, mas ela começa a falar coisas assim, às vezes absurdas, criando medo, pavor, pânico nas pessoas em relação a algum tipo de cirurgia, algum tipo de ação é, que não tem embasamento científico, mas a pessoa coloca daquela forma e vai propagando. Se mais profissionais que estudam isso, que são referência nessa área, colocam isso em evidência, a população tem como buscar a informação de uma forma mais completa e tomar decisões mais assertivas. Então, acho que esse é um grande desafio, porque nós escutamos aí de uma pessoa, por exemplo, que ela falou que fez mais de 3.000 procedimentos e nunca teve uma complicação. A gente sabe que isso não é factível. A gente, né, tinha o Dr. Balzola que falava que, olha, se você não tem complicação é porque você não opera, você não faz procedimento. Seus pacientes. Ou então seu paciente Você está indo para outro operou, lugar. fez procedimentos, foi embora, Nunca né? mais volta. Então, isso para a gente é interessante, né? Porque como médicos, a gente sabe dos princípios que envolve, seja fisiologia, anatomia, todo o envolvimento que há na abordagem, no cuidado do paciente, e que isso é fundamental para que também a cirurgia dele vá bem. Você vê, voltando aí na simulação, eu acabei de lembrar aqui de um caso, tem 15 dias que a paciente foi no consultório. Ela já tinha sido operada, ao meu ver, muito bem operada, que o nariz dela estava bonito, mas ela estava se queixando que o nariz estava muito longo. Eu falei, mas tá, dá para diminuir um pouquinho ali, 3 milímetros, 4 milímetros. Não, eu quero diminuir 1 centímetro do comprimento do meu nariz. Eu falei, mas onde que você viu isso e tal? Aí fui fazer a simulação para ela diminuindo 1 centímetro. Ah, viu que ia ficar horrível. Não, então deixa quieto. Eu falei, não, diminuir 1 centímetro do seu nariz vai ficar muito pequeno, muito curto, nariz muito elevado, a ponta, vai ficar horrível. Então, assim, você faz a simulação fazendo do jeito que ela quer, ela realmente se viu que ia ficar muito ruim o resultado. Então, ela desistiu da cirurgia. Essa foi aquele caso que a gente até nem passou orçamento para ela. Que eu falei, não tem que mexer no seu nariz, está muito bem operado, não tem que questionar. E acho que foi outro colega que tinha feito. Então, assim, eu falei, não precisa nem preocupar, acho que tá excelente do jeito que tá e não precisa mexer. É questão da ética, né, Tiago? Se ela tivesse ido, às vezes, em outro colega, ele ia operá-la, né? Teria tirado 1 centímetro dela para outro vir colocar depois. É a questão da paciente procurar os profissionais a gente tem que éticos, né? Orientar as pacientes direitinho, que não tem jeito, né? Qual recado você daria para um paciente que está procurando fazer uma rinoplastia? Quem que ele deve procurar, o que ele deve fazer, como que ele deve se proceder para poder chegar no profissional adequado para fazer esse tipo de cirurgia? Bom, ele tem que primeiro ver resultados de amigos operados, né? Depois olhar na página do CFM, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para ver se é cirurgião plástico. Ver, às vezes tem mecanismos de busca para ver se que a pessoa tem formação uma formação a mais em cirurgia nasal. Isso é difícil, mas em rede social, geralmente quem gosta de fazer nariz divulga assim, a sua formação em nariz, né? Então, observar a rede social do cirurgião, sempre tem alguma coisa ali, algum curso que ele participou na área de rinoplastia, né? Uma boa consulta, né? Procurar resolver todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas, né? E ver, enfim, ter um bom relacionamento médico-paciente para que
tenha, caso tenha alguma complicação, alguma coisa, aquilo possa ser resolvido da melhor forma, se o cirurgião tenha a capacidade para resolver uma complicação se houver. Enfim, são vários pontos, mas assim, evitar sempre assim aquele cirurgião de rede social, aquela estrela de rede social, mas que não tenha aquela formação, aquela base sólida, né? Esse é o meu recado. Complementando, né, a doutora Geisa aqui, eu acho que tem que procurar um cirurgião plástico, eu acho que assim, puxando a lenha para nossa fogueira ali, né, e tudo mais, a gente precisa procurar bons profissionais que tenham boas formações, que tenha as ferramentas nessa bagagem histórica que a gente carrega que consiga resolver o problema que o paciente está se apresentando, que o nariz que não está adequado ao seu rosto e tudo mais. Eu acho que a gente precisa orientar a população justamente a procurar nas páginas do CRM se são médicos, procurar na sociedade se são cirurgiões plásticos cadastrados, né, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ver questão de resultados também por alguma colega que fez, algum conhecido, procurar até hoje em dia com as redes sociais, é muito fácil a gente conseguir ir atrás até de pacientes de médicos que a gente nem conhece, né? Que estão lá, estão seguindo um ao outro, e a gente consegue ter acesso a isso, conversar como foi a experiência desse outro paciente, ir na consulta, gerar uma conexão com esse cirurgião, que tem que ter essa conexão médico-paciente ali para poder ter um bom resultado também, gerar essa expectativa para poder ver realmente se aquele nariz que ela deseja combina com o rosto dela. Às vezes, vendo as simulações, resultado de outras pacientes, você vai criar essa expectativa e alinhar essa expectativa com o médico, né? E confiar no processo, né? Fazer o que o cirurgião está orientando no pós-operatório, né? Que eu acho que é muito importante, né? Porque tem paciente que a gente vê que não segue nossas orientações e acaba tendo uma complicaçãozinha com a cicatriz, na rinoplastia, às vezes um desvio ósseo de uma cartilagem que a gente colocou, justamente por não seguir aquela orientação, né? Tomar esse cuidado justamente para poder ter o resultado que se espera e ficar bastante feliz com o procedimento, né? Eu acredito que a rinoplastia, dentro da cirurgia, esteja, se não a mais, ou talvez uma das cirurgias estéticas mais complexas dentro da nossa especialidade. Então, se até para nós, cirurgiões plásticos, de maneira geral, a rinoplastia é algo complexo, o primeiro recado que eu tenho é: não façam uma rinoplastia com outra pessoa que não seja um médico, preferencialmente um cirurgião plástico. Hoje em dia eu já conheço otorrinos com especialização depois em rinoplastia, não é qualquer otorrino, mas eu vejo também como um médico cirurgião que depois se dedicou à rinoplastia. Mas tirando essas duas especialidades, fujam de qualquer barato que vai sair muito caro. Fazer procedimento cirúrgico no nariz com um colega odontólogo ou qualquer profissão que seja que não tenha nem habilitação legal e nem especialização para te oferecer uma cirurgia com maior segurança. É o que foi falado aqui. É tentar oferecer segurança e caso haja alguma complicação, que todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está falando que é perfeito, que ninguém tem problema. É justamente o contrário, a gente fala a realidade. Que nós saibamos cuidar desse paciente da melhor maneira possível. Eu acredito que dentro da cirurgia plástica, de uma maneira geral, e no nariz não é diferente, existe questão de conceitos de beleza, e aí eu acredito que cada paciente ele vai se conectar com esse cirurgião plástico ou com aquele de acordo com o seu estilo de gosto. Então, a Geisa pode fazer um estilo de nariz um pouco diferente do meu, e por isso ela vai ter pacientes que vão se conectar mais com ela do que comigo. Então, acho que a consulta, além de gerar uma conexão humana, ela traz uma oportunidade de tirar dúvidas, ou seja, trazer segurança para o paciente que tira suas dúvidas e ver resultados reais, como a gente comentou, e aí se conectar com aquele profissional. Então, essa eu acho que é uma maneira para começar a escolha. Lógico, se tiver a oportunidade de conhecer pacientes que já foram operados, que tiveram experiência, isso eu acho fundamental, porque vai entender como é o cuidado daquele cirurgião com você durante todo o processo, porque não é uma operação. Não é um momento ato único, é um preparo para a cirurgia, um procedimento cirúrgico, um cuidado pós, como o Thiago também falou, que deve ser feito pela equipe médica, mas também pelo paciente para que tudo dê certo. Então, eu acho que se você buscar
é realmente pesquisar se um profissional médico especializado em rinoplastia e aí buscar saber um pouco mais de informação sobre pacientes e conceitos de beleza desse profissional. Acho que você vai fazer uma escolha mais segura. Eu acho que é fundamental você que está assistindo a gente, curioso, às vezes está pensando em fazer esse tipo de cirurgia, não deixar de procurar um profissional adequado. Você vai procurar, né, um cirurgião plástico ou mesmo um otorrino. Se eles não fazem esse tipo de procedimento, eles vão orientar quem dos colegas que fazem, porque os colegas sabem disso, então eles vão poder te ajudar nisso. É importante que o paciente ele não só baseie, às vezes, no que ele vê na mídia social, porque a mídia social é uma estrutura montada, perfeccionista, colocando alguma coisa ali para poder chamar a atenção do paciente para aquilo ali. Mas que ele vai realmente, conversa na consulta para ver se tem confiança, vai realmente ver se esse indivíduo teve uma formação, se teve uma formação adequada naquilo, que vai conectar com você e que você vai ter tranquilidade de colocar a sua vida, o seu nariz ali nas mãos dele para poder fazer esse tipo de procedimento. A gente sabe que há dúvidas, que você tem que tirar essas dúvidas antes, tem que seguir essas orientações, como o Thiago disse ali. Essas orientações, elas não são tiradas. Muitas vezes a gente percebe que até medicação, que às vezes ela pegou que a amiga usou, ela quer usar e às vezes não é adequado para usar naquele procedimento, ou mesmo pega uma orientação que às vezes não é adequada, porque a técnica foi utilizada foi diferente naquele paciente do que foi usado anteriormente. Então confie no cirurgião que fez a cirurgia, confie no que ele te falar, para que você possa ser bem sucedida no seu procedimento. Cirurgia de nariz realmente é uma cirurgia diferenciadíssima, uma cirurgia mais complexa, está no meio do seu rosto, então assim, não tem como esconder. Uma cicatriz na mama é possível esconder, mas uma cirurgia de nariz, ela está no meio do rosto, não tem como a pessoa esconder disso. Então assim, é importante que o paciente ele chame a atenção para isso, que olha, se você não gostar daquele cirurgião, procure um outro cirurgião a tempo. É uma cirurgia que é eletiva, que você pode ser programada, mas que você precisa ter o cuidado, porque a gente sabe que existem uma grande quantidade de profissionais não habilitados para fazer esse tipo de procedimento, que oferecem muitas vezes soluções rápidas, simples, que não tem nada disso, porque o nariz é uma cirurgia delicada, mais complexa, que tem que ser avaliada. Então, às vezes, oferece um cortezinho aqui, que depois, para corrigir isso, é muito mais complexo, né? A Geisa soltou aqui para a gente sobre esses casos de alectomia. Começaram a ser realizadas alectomias aí em consultórios à torta e à direita, e os problemas gerados por isso é uma realidade que nós vivemos no nosso consultório, que muitas vezes não tem muita coisa que fazer. Porque o estrago foi tão grande que para consertar aquilo é muito mais complicado e muito mais difícil. Vocês têm notado um aumento também da procura de rinoplastia por homens? A gente tem notado um aumento assim do homem para fazer lipo, pálpebra, face. Como é que tem vocês observado essa questão do homem procurando cirurgia do nariz? Não, aumentou com certeza. Aliás, todas as cirurgias faciais no homem têm aumentado, com certeza. E lipo também, né? Com o incremento das tecnologias, né? Os homens realmente têm procurado toda forma de cirurgia, assim. Eu acho que ultimamente os homens estão começando a se cuidar um pouco mais, né? E realmente a procura, não só por rinoplastia, eu acho que todos os procedimentos na cirurgia plástica em si têm aumentado pela procura dos homens, né? Com certeza, as mulheres ainda são grande maioria, eu acho que está em torno de 70%, 80% ainda são mulheres, né? Não tem essa dúvida, eu acho, mas a procura masculina por melhora do aspecto físico, tanto facial quanto corporal, tem aumentado bastante, né? Acho que É isso mesmo. O mundo da cirurgia plástica ele é mais feminino, mas os homens há um tempo já perderam o preconceito, têm se cuidado mais. Recentemente eu dei uma olhada naquela estatística da ISAPS. Sim. E se eu não tiver enganado a ordem, me corrija se eu estiver enganado, em primeiro lugar está a lipo, em segundo lugar está a blefaro, cirurgia da pálpebra, realmente é algo que envelhece muito a face, né? E o homem tem procurado mais. Depois correção de ginecomastia, acho que hoje em dia talvez homens
buscando, né, o uso de hormônios, entre outras coisas, pode ser um aumento e procurando. E se eu não me engano, em quarto lugar já está a rinoplastia. Então é uma cirurgia muito procurada por homens. Eu posso falar por experiência própria que o meu nariz é operado, né? E, e eu sei o quanto melhorou minha qualidade de vida através de uma boa respiração e da minha autoestima. Então eu recomendo para quem tiver vontade aí que vale a pena. Deixa eu pôr um pouquinho de lenha da fogueira antes de a gente terminar. Queria perguntar o que você diria, então, para aquele marido que muitas vezes é contrário à sua esposa fazer uma cirurgia, algum procedimento. Como é que você orientaria ele para que ele pudesse compreender a dor daquela mulher que quer fazer um procedimento de uma cirurgia plástica? Não, eu acho que a mulher, normalmente a mulher procura cirurgia para ela mesma. E eu oriento os maridos que a qualidade do casamento melhora 100%. O casamento é fazer a cirurgia e preparar para a segunda lua de mel. Maravilhoso. Assim, o que eu vejo lá no consultório, né, assim, até quando a gente tem esse receio que a paciente até demonstra com bastante frequência que o esposo está contrário, que a cirurgia plástica é bem complexa, né? Então, assim, acaba que é um paciente que está saudável, às vezes é o esposo que é contrário, às vezes é a mãe que é contrária, às vezes é os filhos, né? Então, a gente tem que tentar orientar essas pessoas para poder tentar trazer essa paciente que tem um desejo de melhora do corpo, né? Tanto do rosto quanto do corpo, para poder ter essa satisfação, porque a gente vê que a melhora da autoestima dessa paciente no pós-operatório é transformador para a mulher. Assim, a gente vê que muda a qualidade de vida realmente. A gente pensa que é só uma mudança corporal, mas você vê que a mentalidade dessa paciente muda bastante. A gente vê que ela, igual o brinco lá com as pacientes, que o esposo, a preocupação dele tem que ser para poder trocar o guarda-roupa dela, porque vai mudar o tamanho das roupas que ela usou. Ela não vai querer levar numa costureira para apertar, ela vai querer fazer uma troca mesmo, né? Porque ela começa a se cuidar melhor, começa a se alimentar melhor, começa a fazer mais prática esportiva. Então, assim, o corpo dela vai voltar a ficar mais bonito. Então, assim, eu tento trazer esse esposo, a mãe, a filha, para dentro do consultório para a gente tentar conversar com ela, que às vezes o receio é porque é uma cirurgia, tem riscos de ter problemas. Às vezes o paciente vai ficar um tempinho sem poder cuidar da casa, sem poder trabalhar, sem poder fazer alguma coisa e vai precisar daquela assistência dessa pessoa. Então a gente precisa trazer ela para próximo para ela poder estar apoiando essa paciente nesse período para poder ela passar bem por aquele momento, não ter um estresse a mais além do estresse cirúrgico que a gente já vai ocasionar, né? Então, e geralmente tem dado certo. Então, assim, o esposo vai lá e a gente às vezes os esposos, né? Eles proíbem a cirurgia mais por medo da perda da esposa, porque assim uma cirurgia, as complicações de cirurgia plástica são divulgadas, mas assim não são divulgados os números reais de cirurgia plástica. Então assim quando a gente pega o número real, a gente observa que o número de complicação é muito baixo, ainda mais em mãos habilitadas, são realmente baixos. Então, a gente convencer aquele marido que não é, lógico, existe um risco, mas assim, andar de carro hoje é muito mais perigoso do que uma cirurgia. Então, assim, procurar fazer o marido entender que o risco é muito baixo, que ela está sendo operada por um cirurgião experiente, num bom hospital, com todas as condições necessárias. E que, no final de tudo, a autoestima daquela pessoa vai melhorar muito. Exatamente, falaram tudo, né? Eu acho assim, primeira coisa é, se o marido ou não apoia, ou não entende, levar ele para o consultório. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque eu acho que o marido, primeiro, enxergando a verdadeira dor daquela paciente, seja a dor daquela mãe que dedica a vida para a família e agora ela quer voltar a se sentir mulher, né? Não é nem pelo marido, mas que isso vai refletir no relacionamento, reflete muito, né? Porque a autoestima muda tudo no relacionamento. Então, trazer ele para o consultório, ele entender
a dor, entender o quanto vai impactar. E realmente, mudança de autoestima é transformador na vida de qualquer ser humano. Isso é promoção à saúde. Promoção de saúde. Então, e a partir daí, ele entender também a importância dos cuidados no pós, entender os riscos e ver que não é um bicho de 7 cabeças, isso. Com cirurgias bem indicadas, em hospitais adequados, com profissionais muito bem habilitados. E entender que o processo vai precisar de ajuda no pós, tudo isso vai fazer com que a decisão seja mais suave e também o cuidado no pós-operatório mais suave. Então, eu acho que eu sempre falo, trago a esposa, eu trago o esposo, de acordo, né, se é marido, mulher, enfim, porque a família precisa estar junto. Eu, né, sou casado, eu falo que minha esposa tem sonhos e eu tenho que apoiá-la. Eu tenho sonhos pessoais e ela me apoia. Tem alguns sonhos que são de nós dois. Mas se a vida nossa é mais feliz, a gente ajudando um ao outro a realizar os seus sonhos, que a gente ajuda, então, a esposa a realizar. E eu tenho certeza que vai realmente, vai retribuir para o próprio marido. Não acho que cirurgia plástica salva relacionamento mal conduzido de ninguém, mas sim, ela, não vou dizer nem que apimenta, mas ela traz muito mais cor a um relacionamento que já está bem estabelecido. Porque uma mulher que se sente bem consigo mesma, ela consegue amar e cuidar muito melhor do resto da família. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Acho que vocês resumiram, trabalharam bem essa abordagem, porque é exatamente isso, né? Se você se ama, você consegue amar o seu próximo melhor ainda, né? Isso é importante e é trazer esse marido para perto, essa esposa, para todo esse cuidado, esse compromisso, isso vincula, né? Gratidão, cuidado, zelo, que é fundamental ali no período de recuperação, porque o marido ou a esposa vai ter que ter paciência, porque a esposa não vai conseguir fazer o que ela fazia em casa para poder ajudar a casa, ela não vai conseguir fazer, ela vai precisar da ajuda do marido em várias situações, limpeza, cuidado com os filhos. Então, assim, esse preparo é importante porque ele tem que estar ali do lado mesmo, entender, e esse que o Leandro falou é um fato. O casamento é isso, né? O casamento é essa cumplicidade, esse cuidado um com o outro. Se a pessoa pensasse só em satisfazer só os próprios sonhos de lá e o de cá, não vai ter como os dois andarem juntos durante muito tempo, porque vai chegar um momento que vai perder esse sentido. E quando os dois trabalham em conjunto, fica todo o trabalho todo mais fácil para ter a recuperação, ter o cuidado, ter o zelo e ter a compreensão do que tem que ser feito naquele período ali. Até porque a gente sabe que o paciente está recuperando, ela precisa de um tempo, inclusive, ali para eles voltarem a ter relação sexual, um período prolongado. Então tem que ter uma compreensão como um todo, porque senão o marido forçando ali, ele pode, inclusive, estragar a cirurgia. Né? Então isso é importante e eu acho que é fundamental que a gente fale um pouquinho sobre isso. E assim, eu sei que o papo tá bom, a gente tá conversando aqui, tá muito agradável, né? Assim, e a gente tá chegando já o limite aqui do tempo. E eu queria que você fizesse talvez uma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de fazer sobre o tema que nós estamos falando hoje da rinoplastia. Acho que a gente tem que falar um pouco agora na prática, né? Quando que ela pode ter relação sexual, óculos escuros, tomar sol, fazer peeling, laser, essas coisas do dia a dia que toda mulher gosta. E aí, Thiago? Então, depende muito de qual cirurgia a gente fez, né? Se é uma cirurgia mais agressiva, se teve as fraturas, se foi só uma reconstrução. Porque tem cirurgias de rinoplastia que são mais simples. Às vezes a gente só vai lixar um pouquinho o dorso, porque a imperfeição que tinha seria pequena, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar esse paciente, que eu acho que é o ideal para a gente estar sempre orientando a paciente quando ela pode voltar a fazer tudo, né? Depende da parte se teve um hematoma um pouco maior ou menor, né? Mas, geralmente, assim, para ter relação, às vezes 1 mês, mais ou menos. A quarentena, né? Essa é antiga, mas ali 1 mês, às vezes um pouco antes, sendo só a rinoplastia, né? E para usar óculos, né? A gente precisa de uma consolidação daquela fratura nasal ali mais estabelecida. Geralmente eu peço para minhas pacientes ficar ali de 3 a 6 meses, pelo menos, suspenso. Tem umas que esperam um pouco mais, chegando aos 6 meses, mas com 3 meses a gente já tem uma consolidação bem estabelecida, a gente já consegue liberar. Principalmente aquela paciente que
refém do óculos mesmo, né? Não se adapta tão bem às lentes de contato, então a gente tem que voltar essa paciente para a normalidade dela, né? A parte dos laser, peeling, então acaba que eu transfiro para dermato, né? A gente tem uma dermatologista lá na clínica que atende lá. Então, assim, eu tento transferir para ela fazer a avaliação dela, que aí já é mais da área dela, né? Então, eu deixo para ela fazer essa explicação e ver qual que é o momento ideal para poder retornar esses procedimentos, né? Mas geralmente é depois que termina o edema ali, uns 3 meses também já dá para o paciente voltar praticamente fazer praticamente tudo que ela faria antes, né? Assim, rinoplastia, diferentemente das cirurgias corporais, é uma cirurgia que abate muito pouco o corpo, né? O paciente se sente bem, a dor é quase inexistente, é uma dor leve. E eu acredito que após a primeira semana, quando tira gessinho, né? O aquaplast, os tubinhos, os pontos, eu permito que meus pacientes, após uma semana, já voltem a trabalhar, por exemplo, exceto profissionais de saúde. Profissionais de saúde, eu peço 2 semanas, nós somos mais contaminados, a gente tem uma chance maior de ter infecção. Sim. E a complicação mais temida dentro dessa cirurgia. Então, a maioria dos profissionais, 1 semana eu já permito trabalhar, que é uma dúvida muito frequente. Eu tento ser o mais prático. Após 2 a 3 semanas, eu permito começar uma atividade física que não seja com muita carga. E aí, isso depende, inclusive, a relação sexual. Lógico, a gente tem que ponderar. Geralmente, eu peço para esperar 3 a 4 semanas. Uso de óculos, se possível, 2 meses. Se não, inegociável 1 mês, porque o osso vai estar muito instável ainda, né, com as fraturas que a gente faz. Então, se o paciente tem uma dependência de óculos, não consegue usar lente, a gente orienta coisas simples, desde colocar um micropor para segurar o peso do óculos, colocar uma fita de silicone para apoiar. Tem algumas artimanhas em caso de exceção, mas é exceção. Tratamentos de pele, em geral, 1 mês em diante, eu autorizo tratamento de pele, qualquer um que seja, e tomar sol após 3 meses. Explicar para o paciente que ele investiu não só tempo, dinheiro, para ter uma cirurgia que, em tese, é uma cirurgia única para a vida. Então, que 3 meses vão passar rápido. Se não tivesse cuidado, pode ser que as cicatrizes fiquem pigmentadas. E, em geral, cicatriz de nariz é uma cicatriz muito discreta, muito tranquila, mas o paciente tem que ter cuidados mínimos para a gente ter uma boa evolução. O que eu vejo? Que na primeira semana os pacientes, em geral, levam a sério. Depois que a gente tira curativo, tubinho, ponto, o paciente já sente que está respirando melhor e ele acha que ali já está tudo bem. E eu vejo muito problema acontecendo na segunda semana. Então, eu falo sempre para meus pacientes, se você cuidar muito, muito bem, arrisca tudo que eu te orientar de compressa gelada, de limpeza e tal, nas primeiras 2 semanas, a chance de sucesso é altíssima. Mas tem que levar a sério, essas primeiras 2 semanas são cruciais, eu acho. Quer responder, Geisa? Não, mais ou menos isso mesmo, é bem isso mesmo. Outra dúvida muito grande delas, meu nariz está demorando em desinchar. Então, assim, tentar acalmar ao máximo, falar que o nariz pode mudar até 1 ano, esse nariz pode mudar, né? Pode desinchar. Normalmente, assim, então tentar acalmar bastante nesse sentido do edema, que é um edema às vezes mais prolongado, principalmente nas fraturas, quando tiver as fraturas nasais, né? E os outros cuidados, sim, exercício de impacto, 3 meses, né? Óculos, como o colega Leandro falou, 1 mês, nesses casos de paciente que não pode ficar sem óculos, não se adapta à lente. É basicamente o que já foi falado mesmo. Acho que esse comentário que ela falou sobre resultado final de nariz é fundamental, né? Porque, de novo, falando desse público que, em geral, é um público mais jovem, é um público muito mais imediatista, né? Fica ansioso para ver o resultado final. Eu sempre falo assim, olha, você vai começar a ver o seu resultado bom daqui 1 mês, 45 dias, para começar. Mas o resultado final, eu falo assim, é de 1 a 2 anos. Eu nem falo que é 1 ano até o resultado final. Porque a gente sabe que ainda sofre mudança. Sofre mudança. Ainda mais em pacientes de pele mais espessa, né? A gente vê que ele vai mudando ao longo dos anos, assim. Cicatrização mais forte. Então, a gente segurar a ansiedade do nosso paciente impaciente, né? Eu acho que é fundamental para o processo. Teve uma outra coisa que nós não falamos aqui também. Acho que hoje nós estamos, assim, esgotando o tema, mas é muito bacana. Estou muito feliz aqui hoje.
que os pacientes já chegam assim, você não vai passar para mim tretinoína, não vai passar um Rocutan antes do meu nariz, que minha amiga tomou. E como é que vocês fazem esse esquema? Para todo mundo, Eu acho que façam. depende do tipo de pele, né? E aí você tem que explicar para o paciente, olha, se é o tipo de pele, não tem uma indicação clara para poder usar esse tipo de produto, então, é, é, então acho que varia muito disso. É aquilo que a gente falou aqui. Muitas vezes o paciente ele chega pedindo uma prótese da amiga. A prótese da amiga não é às vezes compatível com ela. Ele compreender que para ele existe uma indicação mais adequada. Mas, no geral, você observa uma melhoria assim, naqueles pacientes de pele mais oleosa, que tem a Sim, pele mais grosseira, você sim, observa sim. que o uso da isotretinoína melhora A gente tem uns trabalhos, por exemplo, daquela Magalhães. Rossana Tá. Cobo. Tá. Rossana Cobo é uma colombiana que ela fez uns trabalhos sobre isso. Tem alguns outros trabalhos também na literatura mostrando um benefício. Se você pensar o paciente latino, normalmente ele tem uma pele mais espessa e mais oleosa. também. Então acaba sendo benéfico sim a utilização da isotretinoína para esses pacientes. Acho que é bem isso. A medicina ela é baseada em indicações corretas de procedimentos, né? Eu uso, não é nem 8 nem 80, não é sempre ou jamais, mas pacientes que eu já notei que a pele é mais espessa, ou às vezes não é tão espessa, mas é uma pele muito oleosa, se eu tenho um tempo hábil, eu faço um preparo de 6 semanas, é uma dose baixa, geralmente 20 é miligramas, né? lógico que isso é por peso, mas de uma maneira prática, né? 20 miligramas 3 a 5 vezes por semana, 6 semanas, para 1 a 2 semanas, opera 1 a 2 semanas, volta e aí vai usar de 3 a 6 meses, dependendo da necessidade. E tem pacientes que eu acreditava que não, vi o pós-operatório de 1 semana, achei que está muito inflamado. E o que mostra o uso da isotretinoína, mesmo nessas doses bem baixas, é que ele não só gera atrofia das glândulas sebáceas, mas ele gera um controle inflamatório um pouco melhor, diminui edema e tal. Então, às vezes, um paciente que eu não tinha indicado a princípio, eu posso olhar no pós de 1 semana e ver que está fora do habitual, do que a gente tem experiência, e a gente entrar. Então, acho que é muito avaliar caso a caso e indicar. Tem que explicar para o paciente que quem faz a cirurgia não é o Rocutan, que às vezes o paciente acha que o nariz vai ficar fino, e por isso que começou aquele boom de coisa errada, de gente, pessoas que não tinham nada a ver, que nem tinham feito rinoplastia, usar um Rocutan achando que ia afinar o nariz. Melhorar o nariz. Tipo, mudam completamente a virtude do uso da Da medicação, droga, da droga, né? Então, é a gente explicar o que ele pode nos auxiliar, o paciente entender. Até para ele aderir, porque se é um tratamento a longo prazo, se o paciente não entender o benefício que ele vai ter, ele não continua, né? Verdade. Eu tô com uma paciente chateada lá, que começou a utilizar o Rocutan. Eu não iniciei durante a cirurgia, porque a gente associou uma cirurgia de mama, né? Então, ele atrapalha um pouco a cicatrização, então eu Sim. esperei. Ela começou a utilizar, tá com 1 mês e tá chateada, porque não tá podendo ingerir bebida alcoólica, tem que beber bastante água, tá com a pele ressecada, tem que ficar passando hidratante labial, colírio. Então, assim, é um tratamento que tem que orientar bem o paciente para poder aderir, porque senão ele desiste. Desiste, E aí exato. acaba perdendo o benefício daquela medicação, né? Então, essa tá bem consciente, só tá um pouco chateada, tadinha. E aí, Thiago, que pergunta você gostaria de fazer que a gente não discutiu aqui? Eu acho que a gente destrinchou bastante os temas, né? Aham. Eu acho que, assim, às vezes falar um pouco mais de reconstrução, mas eu acho que, como rinoplastia mesmo, eu acho que foi bem debatido os temas, tudo direitinho. Acho que você conduziu bem a mesa aí hoje. E aí, Leandro, às vezes você tem alguma... Não, me veio na cabeça muito assim, qual a sua expectativa, né? Você como nosso presidente aí, que tá relacionado também com ensino e tal, como que você vê o futuro do ensino da rinoplastia, né, para os nossos cirurgiões, vendo esse tanto de a gente ver dessa realidade de colegas não habilitados, que nem são médicos, estão fazendo isso. Você estimularia colegas, olha, estude, faça rinoplastia, você vê um futuro próspero para quem gosta? Assim, para nós é fácil falar porque a gente gosta, né? Então, independente de qualquer coisa, mas pensando em o que você vê do futuro da rinoplastia, assim, do nosso cenário? Eu acho que, primeiro,
quem gosta de rinoplastia, né, não tem jeito, apaixona pela cirurgia, ele vai buscar mais conhecimento. É uma cirurgia que, do ponto de vista de conhecimento anatômico, assim, às vezes demora um tempinho a mais quando ele está na residência para poder compreender o que ele está fazendo de modificação e o que ele vai obter de resultado. E o que eu compreendo? Eu acho que com essas complicações que estão vindo aí de profissionais, né, não médicos fazendo isso, chega aos nossos consultórios e nós estamos aprendendo com isso também. E o residente, na formação dele, ele vai ter esse conhecimento também. Então, ele vai conseguir aplicar isso de uma forma adequada. Hoje, a gente tem uma grande variável de ferramentas, né, que pode beneficiar essa formação dele. Isso envolve desde vídeos que ele vê as cirurgias, e a gente aprende muito com eles também, desde também de imagem em 3D, simulando as alterações, as conformidades, para que ele possa compreender o que tem que ser feito em cada parte do nariz para poder conseguir um resultado. Anteriormente você não tinha tanta, né? Você pega, né, foto de cadáver ou foto de desenho que imagina-se como é o nariz. Hoje a gente consegue pegar mesmo por foto, montar em 3D e pega a tomografia computadorizada em 3D e você consegue, com ultrassom hoje, no consultório, você consegue ver perfil, espessura, e isso facilita um planejamento adequado também. Então, acho que essas diferenciações vai trazer muito benefício também. Mas tem que lembrar que hoje a quantidade de recursos aumenta. A gente falou, por exemplo, de simulador, falamos aqui do piezo, que é a retinoplastia ultrassônica, né? Estamos falando aqui do uso de ultrassom para esse tipo de paciente na sua programação cirúrgica. Então, você amplifica as ferramentas para buscar sempre aquele resultado, um resultado mais próximo daquilo que é o ideal para aquele perfil daquele paciente. Então, assim, por um lado facilita, mas por outro lado também aquele que for buscar essa área, ele vai ter que se diferenciar mais para a utilização dessas ferramentas e também para compreender que as deformidades anatômicas que são geradas por outros procedimentos podem afetá-lo e ele tem que ter o conhecimento disso para poder ampliar e agir na rinoplastia. Como a gente disse, não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia fácil e, assim, eu acho que deve procurar, assim, um cirurgião mais experiente, mas o mais jovem também procurar conhecimento, andar com quem já opera, né, essa parte de cirurgia, para que ele também aprenda e ele possa exercer com excelência quando for realizar suas cirurgias. Então, a gente sabe que tem um boom, eu acho que não é desaconselhável que ele faça esses cursos, né? Acho que nos Estados Unidos deve ser mais comum fazer esses treinamentos em cadáver. No Brasil isso está aumentando e eu acho que isso é extremamente benéfico para que ele possa compreender isso, mas o que eu entendo é como tudo em medicina, você não pode parar. Toda vez que você para, você desatualiza, você vai ficando para trás e, assim, então você tem que estar buscando realmente curso, congresso, interação com os colegas para que haja um crescimento, um desenvolvimento. A gente falou pouco aqui sobre rinoplastia híbrida, é uma coisa que eu já tenho feito já há alguns 2 anos e, assim, eu acho que melhora muito a questão para mim do dorso. Eu ganho muito tempo fazendo ali o dorso, preservando todo o dorso, então a cirurgia acaba ficando até mais rápida. E assim, é um benefício maior e às vezes facilita muito para o paciente mesmo poder voltar a usar óculos. Como eu preservo a estrutura naquela região, facilita muito ali a utilização no pós-operatório. Então são coisas que a gente vai aprendendo, conversando, desenvolvendo, e eu acredito que é esse que é o fundamental. Hoje, facilitou muito a disseminação do conhecimento, isso é bom, tem aspecto ruim, mas é muito bom, e facilitou muito você ir para congressos e ter interação com cirurgiões do mundo inteiro, que você consegue trocar experiência e facilita muito isso, o desenvolvimento do que você vai utilizar no seu paciente. Então, acho que o cirurgião de hoje ele tem que buscar isso. O cirurgião de hoje, que só fica aqui, só operando, ele está parado às vezes no tempo, porque ele não está buscando as coisas que estão melhorando, inclusive melhorando para o paciente dele. Porque a gente preocupa hoje com tudo, tanto com a técnica, quanto a recuperação mais rápida, quanto os cuidados, quanto que esse paciente pode evoluir de uma forma mais benéfica para que ele possa estar recuperando e seguindo com a vida dele já com aquele resultado ali realizado pela cirurgia. Então, acho que é isso aí.
Queria novamente agradecer a Geisa, Thiago, Leandro pelo convite. Espero que em outras oportunidades a gente também possa estar aqui. Esse podcast aqui, ele é voltado mesmo para vocês que são membros da regional e também para que aquele que está procurando fazer uma cirurgia, de repente ele pode escutar uma discussão tão ampla sobre cada assunto e poder buscar mesmo interagir ali com os profissionais que são adequados para poder fazer esse tipo de procedimento. Gostaria que vocês proferissem as suas últimas palavras aqui com a gente. Geisa, por favor. Fabiano, parabenizando demais, foi ótimo estar aqui, foi ótimo estar com os colegas que só trouxeram mais brilho para o podcast hoje e que venham mais, né? Mais podcasts, estamos aqui pronto para... Que bom. Eu queria agradecer, doutor Fabiano, doutora Geisa, Leandro, pelo convite, né, de estar aqui hoje representando a sociedade aqui também. E que essa gestão sua na sociedade regional de Goiânia hoje tenha só acrescentando tudo, melhorando o nosso regional, tendo mais convívio entre a gente, poder trazer mais informação para a população, para a gente mesmo, cirurgião, para a gente poder ter essa interação cada vez mais. E tá de parabéns, acho que tá uma gestão excelente. E muito obrigado pelo convite também, pelos ensinamentos aqui também, e de todo o tempo aí que a gente já vem nessa caminhada, né? Obrigado, meu amigo, mais uma vez pelo convite, né? Nossa amizade, a caminhada é longa, né? Quem diria, né? Já demos plantões juntos ali, quando eu era recém-formado. E a gente está aqui hoje, dividindo essa mesa e trocando experiência, aprendendo todo mundo um com o outro e também trazendo conhecimento de boa qualidade, não só para os colegas cirurgiões plásticos que estão assistindo, mas para a população. Eu acho que isso que é mérito seu, da sua gestão, esse podcast, fazer isso com recorrência, trazendo informações. Acho que os bons profissionais, eles têm que se pronunciarem em todos os meios de comunicação, porque realmente, se nós que somos habilitados, temos formação, temos ética como paciente, a gente não levantar a voz para mostrar conhecimento de qualidade, aí o paciente realmente confiar, a gente fica muito à mercê dos maus profissionais. Então, que a população entenda que isso tem muito para ela também e que tem sempre um amparo no cirurgião plástico, que a gente tem uma formação muito sólida para poder ajudar os nossos pacientes. Bagagem muito grande. É verdade. Bom, O presidente repete, nunca demais repetir quantos anos que nossa formação, Fabiano. a nossa formação ela envolve 6 anos de medicina, hoje 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, no mínimo, um cirurgião plástico ele tem 12 anos para poder iniciar suas atividades. Lembrando que, além de tudo isso, ele é tutoriado. Ele tem cirurgiões mais experientes que estão sempre com ele, orientando ele pelo caminho no seu aprendizado. Então, isso é um diferencial muito grande. A gente sabe que tem lugares fora do país que o residente ele paga para poder fazer isso e é um custo altíssimo. Aqui, normalmente, ele tem uma bolsa, ele recebe e ele tem o privilégio realmente de andar com pessoas que estão ali disponíveis para poder ensiná-lo, para poder levar ele mesmo a graus maiores. E eu agradeço muito, né? A gente sabe que eu estou começando, né, uma gestão e a gente tem buscado inovações, buscado diferenciação. Nossa especialidade, principalmente, é uma das especialidades mais atingidas por invasão de profissionais que não tiveram nenhum tipo de treinamento e nem deveriam estar agindo isso porque estão praticando um ato que é exclusivo do médico, tradicionalmente realizado há décadas por médicos e que, às vezes, a pessoa não entende que tem que ter treinamento, tem que ter um cuidado e tem que ter um caminho, né? As pessoas com esse tipo de formação, elas vão buscar sempre o melhor para o paciente dela, vão trabalhar de uma forma que, além de ética, é um cuidado maior para o paciente. Então, aqui nós estamos aqui mesmo com esse intuito mesmo de trabalhar esses 2 anos para servir, para trazer inovação, diferenciação e também para que as pessoas saibam que no estado de Goiás, nós temos profissionais da cirurgia plástica extremamente diferenciados e excelentes no que fazem, que
estão aí viajando pelo mundo inteiro, dando aula, ministrando cursos, falando. Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem aqui e colocar isso em evidência mesmo, para que as pessoas saibam que a nossa especialidade é uma especialidade extremamente séria e que nós buscamos mesmo fazer aquilo que é melhor para o nosso paciente.